Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do direito das coisas. Hoje com a nossa segunda aula sobre posse, vamos falar sobre as teorias da posse, assunto importantíssimo e vale a pena que você confira. Antes, se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, compartilhe com seus colegas, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Então vamos lá? Bom, por que eu tenho que estudar a teoria da posse, professora? Até para entender o porquê que a posse se apresenta hoje no Código Civil e da forma como se apresenta no Código Civil. É importantíssimo o estudo das teorias da posse para a gente poder entender, para a gente conseguir mastigar, né, esse instituto e compreender a sua extensão. São várias as teorias que existem, são várias as teorias que foram criadas ao longo do tempo para justificar a posse, mas nós vamos falar aqui basicamente de duas delas, as mais importantes, as mais relevantes e as que possuem resquício, as que possuem presença ativa no atual Código Civil. Nós vamos ver que, apesar de serem teorias já bastante antigas, né, lá desde 1800, são teorias que são adotadas pelo Código Civil e que nós vamos compreender a extensão da posse dentro do Código Civil em razão dessas duas teorias. Uma coisa que eu já quero deixar claro para vocês, o Código Civil ele vai adotar uma delas como base, porém ele não exclui alguns efeitos da outra. Então, apesar de uma teoria ser adotada pelo Código Civil, nós vamos encontrar resquícios da outra teoria em alguns dispositivos legais. Bom, então nós temos aqui duas pessoas, dois professores, dois estudiosos que então resolveram tratar sobre a posse. O primeiro deles, aqui vocês utilizem como quiserem, né, a nomenclatura, mas Savigny ou Savigny foi então o primeiro a escrever sobre posse. Alguns professores utilizam, né, ou pronunciam Savigny, só que Savigny não é francês, na verdade ele é alemão, então por isso que alguns também utilizam a expressão Savigny. Então, em alguns momentos eu vou falar Savigny ou Savigny, não importa aqui a sua pronúncia, tá? Savigny foi o primeiro então a escrever sobre a posse. E ele escreveu isso lá em 1803, quando ele tinha 24 anos, quando ele resolveu então escrever a sua monografia do curso, tratado sobre a posse. Ele foi o primeiro então a dizer que havia um instituto jurídico chamado posse que precisava de proteção e que merecia ser protegida. Depois, aprimorando a teoria de Savigny, nós temos Ihering. Ihering, na verdade, foi aluno de Savigny e, como aluno de Savigny, ele diagnosticou algumas inconsistências na teoria dele e aí, então, aprimorou essa teoria e criou a sua própria teoria, chamada teoria objetiva de Ihering. Então, nós vamos estudar essas duas teorias, já levando em consideração que a segunda é um aprimoramento da primeira, o que não faz com que a primeira perca a sua importância. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Então vamos começar com a primeira teoria de Savigny, lá em 1803, chamada de teoria subjetiva. Então vamos pensar assim, ó. Savigny foi o primeiro que pensou, poxa, alguém pode não ser proprietário, mas exercer sobre uma coisa um poder e merecer proteção. Pode ser que ele encontrou uma coisa na rua e está usando essa coisa, ninguém apareceu para contestar, ninguém está se dizendo dono e essa pessoa está dando uma utilidade muito boa para a coisa. Então, eu preciso proteger essa pessoa, eu preciso dar a ela uma certa proteção. Então ele foi o primeiro a pensar que algumas pessoas, apesar de deterem uma coisa ou estarem
na apropriação física de uma coisa, não eram suas proprietárias, mas mereceriam sim proteção. Então ele foi o primeiro a falar sobre a posse. E aí ele foi tentar explicar o que é posse. Então, para Savini, posse é a conjugação de dois elementos. O elemento corpus, que significa detenção física sobre a coisa, então estar fisicamente com a coisa, ou a tê-la à sua disposição. Até na própria teoria de Savini ele fez essa evolução, ele mesmo fez essa correção, porque no primeiro momento, para ele, possuidor é quem detinha fisicamente a coisa. Então eu tenho o meu carro, estou dirigindo o meu carro, eu tenho posse. Se eu estacionava o meu carro lá no estacionamento e deixava ele lá, pelo elemento corpus inicial, eu perdia a posse, porque eu não estava mais na detenção física da coisa. O próprio Savini evoluiu esse conceito, ele disse o seguinte, não, o elemento corpus é você deter fisicamente a coisa ou a tê-la à sua disposição. Então, se você parou lá no estacionamento, então ela continua sendo sua, ela continua sendo de sua posse. Se você saiu da sua casa para ir no mercado, você continua exercendo posse sobre a sua casa. Então, ele mesmo corrigiu esse conceito inicial do elemento corpus. Mas para ele, posse tem quem tem o elemento corpus mais o elemento ânimos. Então, para Savini, possuidor é aquele que detém fisicamente a coisa com a intenção de ser dono. O ânimos, o elemento anímico aqui, é decorrente de uma subjetividade, de algo próprio e único daquele indivíduo. Por isso que a teoria dele é chamada de teoria subjetiva. Então eu olhava alguém dirigindo um carro, mas só da pessoa estar com o carro, não basicamente ou não simplesmente já caracterizaria a posse, porque eu tinha que descobrir qual a intenção daquela pessoa ao dirigir o carro. Se ela estava dirigindo o carro com a intenção de se tornar dona do carro, é porque então ela tinha posse. Se ela estava dirigindo o carro porque ela pegou o carro emprestado, então ela não tinha posse. Então, para aqui a teoria de Savini, existe uma expressão aritmética muito fácil. Então, P é igual a C mais A. Então, posse é igual a corpus mais ânimos. Se eu tenho esses dois elementos na mesma pessoa, na mesma situação jurídica, eu tenho então posse. Se a pessoa tem posse, então ela merece proteção possessória. Agora, olha só o que aconteceu logo em seguida, na sequência aí da publicação do seu trabalho. Algumas contradições apareceram. Por quê? Porque se posse exige que eu detenha fisicamente a coisa com a intenção de ser dono, então quer dizer que se eu alugo uma casa e pago aluguel por essa casa, eu sei que eu vou morar nessa casa por 30 meses, vou pagar aluguel mensal e ao final de 30 meses eu vou sair. E isso não me faz dono da casa. O fato de eu pagar aluguel e morar ali não traz para mim a intenção de ser dona. Não, eu sei que eu não sou dona e nem serei dona dessa coisa, porque eu estou alugando. Então, pela teoria de Savini, o locatário da casa, o inquilino da casa, não era possuidor. E se ele não era possuidor, ele não merecia proteção. Então, se alguém, por exemplo, se o inquilino saísse para trabalhar e ele voltasse e alguém tivesse invadido a casa dele, esse inquilino, ele não poderia entrar com uma ação possessória para fazer com que a pessoa saísse daquela casa. Esse inquilino teria que ir até o locatário, ao dono da casa, para que o dono da casa fizesse e tomasse as providências possíveis. E se o dono demorasse para fazer isso? O locatário ficava lá esperando, né? Ficava lá sem ter para onde voltar? Então, pela teoria de Savini, o locatário ele não era possuidor, assim como o comodatário, por exemplo. Agora, olha que absurdo. Para a teoria de Savini, aquele que entrou na casa, viu um notebook, pegou o notebook e falou assim, aham, esse notebook será meu.
agora você é meu. Colocou o notebook embaixo do braço e saiu andando, para Savigny, esse ladrão, esse meliante, tem posse, porque ele detém fisicamente o notebook e detém fisicamente o notebook com a intenção de ser dono. Então essa é uma teoria que não persistiu, é uma teoria que precisou sim ser aprimorada, e aí veio Ehring para aprimorar, justamente por quê? Porque eu excluía do rol de possuidores uma parte muito grande de pessoas que tinham legitimidade para possuir a coisa e mereciam proteção, mas por causa do elemento anímico, por causa do elemento ânimos, elas não conseguiam essa proteção. Apesar disso, pessoal, a gente não pode dizer que Savigny foi um louco, né? Ai, que absurdo escrever sobre isso. Não, até porque ele foi o primeiro a reconhecer que a posse merecia proteção. Ele só não soube ajustar o conceito de posse para alcançar todos aqueles que realmente mereciam a proteção. Ele só não conseguiu fazer isso de imediato. Mas ele tem uma importância histórica muito relevante, já que foi ele que reconheceu que, às vezes, uma pessoa ela detém fisicamente uma coisa, dá utilidade a essa coisa e não é proprietária, e merece sim proteção possessória. Seja proteção possessória em relação a pessoas que ataquem ou que tentem então retirar a sua posse, ou até a proteção possessória no sentido de adquirir futuramente a propriedade mediante a uso capião. Então nós não podemos tirar o mérito de Savigny. Além do mais, nós vamos falar um pouquinho desse estado anímico de Savigny quando a gente for falar também de uso capião. Então quando a gente for falar de uso capião, a gente vai ver que existe uma espécie de uso capião que trata desse elemento anímico, dessa intenção. E isso é retirado de onde? Da teoria de Savigny. Então a gente vai ver que, apesar de não, já estou dando um spoiler aqui, né, de qual teoria foi adotada, apesar então da teoria de Savigny não ter sido adotada pelo Código Civil, ela vai sim trazer alguns resquícios, ela vai sim trazer alguma contribuição para alguns tipos legais do atual Código Civil. Bom, aí Ehring já viu, ó, o problema tá no elemento anímico, tá nessa intenção de ser dono. Então vamos tirar isso. Então se a gente tira esse elemento anímico, então a teoria passa a ser chamada de teoria objetiva. Aqui o que eu vou analisar é um único elemento, e esse único elemento é chamado corpus. O elemento corpus, ele não é só a detenção física lá da teoria de Savigny. O elemento corpus, ele é a detenção física da coisa, tendo a pessoa conduta de dono em relação à coisa. Ele sabe às vezes que ele não é dono, mas ele se comporta como se fosse. Então, se eu tenho uma pessoa que detém fisicamente uma coisa e que cuida dela como se fosse a dona, essa pessoa ela tem posse. Se ela tem posse, ela merece proteção. Então, para a teoria objetiva de Ehring, o que importa é a visibilidade do exercício dessa posse. É o comportamento, e um comportamento objetivo. Então, eu analiso o indivíduo em relação à coisa e verifico se essa pessoa ela exerce esse domínio sobre a coisa como se fosse a dona. Então, é o chamado modus operandi. Como é que a pessoa opera a coisa? Como é que a pessoa, então, ela manipula a coisa? Ela manipula como se fosse dona? Ela utiliza a coisa como se fosse sua própria dona? Como é que um dono, ele utiliza a sua coisa? Ele protege, ele cuida, ele guarda, ele faz prosperar. O dono, ele tira a utilidade econômica da coisa. Então, um dos elementos objetivos que caracteriza essa conduta de dono é a utilidade econômica que a pessoa dá à coisa.
E aí a gente volta para a função social da posse. Não interessa para a coletividade uma propriedade abandonada, não interessa para a coletividade um imóvel rural que não tenha qualquer rendimento, que não gere empregos, que não traga fomentos econômicos, não interessa para a comunidade. Então, se eu utilizo a coisa e dou para aquela coisa uma utilidade econômica capaz de reverberar para a sociedade em benefícios econômicos e sociais, eu mereço proteção, mesmo que se trate de uma posse fática. Então, tem posse para Hering aquele que utiliza da coisa de forma objetiva, com comportamento de dono, dando utilidade econômica a essa coisa. É um avanço, é uma teoria que veio para solucionar todas as brechas que foram deixadas pela teoria de Savigny, a ponto de que, olha só, o locatário, quando ele aluga uma casa e vai morar dentro dessa casa, qual é o comportamento dele? É um comportamento que os vizinhos às vezes nem sabem se ele é dono ou não. Porque ele guarda a casa, ele protege a casa, ele tranca a casa, ele limpa a casa, ele, faz tudo aquilo que um dono faria, ou pelo menos deveria fazer. É isso que decorre da Lei 8.245 para dizer quais são os deveres do locatário. Cuidar da coisa como se fosse sua. Então, o locatário, quando ele aluga uma casa, ele sabe que não é dono, ele sabe que no final ele vai deixar de ser o locatário, ele vai devolver a coisa, e mesmo assim ele tem posse. Então, para a teoria de Hering, o locatário tem posse. Agora, lembra do ladrão que entrou na casa, pegou o notebook, colocou embaixo do braço e saiu? Ele tem a detenção física da coisa, mas qual é a primeira atitude que o ladrão tem quando ele furta ou rouba um objeto? Esconder, guardar, ocultar. Porque se ele utilizar de forma pública, as pessoas vão saber que não é dele, as pessoas vão saber que ele é um criminoso. E proprietário, dono, não esconde as coisas, dono não faz, não esconde das pessoas em regra que é proprietário de uma coisa. Esse não é um comportamento de dono. Então, para a teoria de Hering, o ladrão não é possuidor. Já para a teoria de Savigny, sim, ele possuía, o direito à proteção possessória. Bom, então, para a gente fechar, para a gente entender aqui acerca... ficou errado, perdoe. Para a gente entender acerca aqui da teoria objetiva de Hering. Quando a gente analisa, então, um sujeito e uma coisa, para a gente entender esse sujeito e essa coisa e a relação que existe entre esse sujeito e essa coisa, eu vou fazer uma análise objetiva, exteriorizada. Qual é o comportamento dessa pessoa? Eu não vou pensar qual que é a intenção dele, o que ele quer, o que ele está pensando, não. Eu vou analisar de uma forma objetiva qual é o comportamento dele. Ele tem uma conduta de dono? Sim, então ele pode ser um possuidor e sendo um possuidor ele merece proteção possessória. Bom, qual é, então, a teoria adotada pelo Código Civil? A teoria de Hering. Nós vamos ver que o artigo 1196 do Código Civil vai dizer que possuidor é aquele que exerce de fato um dos poderes inerentes à propriedade. Então ele está dizendo o seguinte, olha, é aquele que exerce poderes que um proprietário exerceria. O que ele está dizendo? É o fato de uma pessoa agir como se fosse dona, mesmo não o sendo. Então, o 1196, ele caracteriza bem a adoção do Código Civil da teoria de Hering, apesar de existirem algumas controvérsias acerca disso e apesar de alguns doutrinadores entenderem que esse conceito de que possuidor é um daqueles que exerce o poder inerente à propriedade, eu estaria excluindo, por exemplo, lá o possuidor da relação obrigacional, como por exemplo o locatário, o possuidor da relação de direito de usufruto. Então alguns doutrinadores vão divergir acerca disso, mas de forma mais técnica a gente entende que sim,
A teoria adotada foi a teoria de Ihering e ela está comprovada, né, ali pelo artigo 1196 do Código Civil. Tudo bem, pessoal? Então encerramos aqui as teorias sobre a posse. Na nossa próxima aula vamos dar continuidade ao estudo da posse e eu aguardo vocês. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!